Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo é sobre uma pergunta que me mandaram no direct lá do Instagram. A pessoa perguntou assim: eu vou ficar dependente da partitura se eu aprender a ler partitura? Gente, eu achei, não querendo diminuir a pergunta do coleguinha, mas eu achei engraçado a pergunta, né? Porque depois de tanto tempo tocando com partitura, eu não me sinto presa à partitura, né? Mas achei interessante a pergunta e eu resolvi responder aqui a todos. A resposta direta seria não, claro que não, né? Muito provavelmente essa pessoa que perguntou isso, ele já é um músico que já toca, já tem prazer na música, né? Já faz as suas levadas, já tem a sua prática, seja lá em banda, com os colegas, né? Uma prática amadora, mas uma prática prazerosa, né? Porque se ele não tivesse uma prática ainda prazerosa, ele não estaria com medo, certo? Então eu presumo que essa pessoa já seja uma pessoa que pratique a percussão, né? E aí vem a minha conclusão. Se a pessoa pratica a percussão e ela vai aprender partitura, na verdade um mundo novo vai se abrir, né? É como se a gente tivesse algumas portas na nossa frente e a partitura fosse uma delas. Que mundo é esse, né, que a partitura abre? Esse é o mundo da liberdade de escrever suas próprias ideias e da liberdade de ler as ideias do outro, né? Muitas vezes de forma rápida, poder trocar com outras pessoas, né? Tipo, você recebe uma partitura e você vai tocar com os amigos. Se você não tivesse aquela partitura, você teria que ensaiar e aos pouquinhos, tentando entender como é que é aquela música. Com a partitura você tem um guia todo, você tem um mapa, né? Como se fosse o Waze da música, né? Nossa, isso foi ótimo, né? Surgiu agora, o Waze da música. Mas basicamente a partitura ela dá uma direção e indicações. Às vezes as indicações são altamente precisas, né? Quando a gente tem ritmo, altura de nota, tudo especificadinho. E às vezes as partituras são como um guia, muitas vezes aparece na bateria e na percussão, que são partituras que só mostram compassos, quantos compassos você vai tocar, que mostram onde você vai entrar elevada, e às vezes alguns momentos na partitura tem onde vai ser a virada, né? Onde vai ser o seu, que muitos bateristas chamam de fill-in, né? Onde vai ser os momentos em que você vai ter liberdade, onde são outros momentos em que você não tem liberdade nenhuma e que você tem que tocar aquele ritmo preciso, porque vai estar todo mundo tocando junto aquele ritmo, né? Então vão ter variados cenários e possibilidades para quem aprende a ler partitura. Isso é importante a gente entender, porque a partitura é como se fosse uma ferramenta, né? Se você é músico já, você vai continuar sendo o músico maravilhoso que você é, mas você vai adquirir uma nova ferramenta. Esta nova ferramenta que você vai adquirir, seja comprando, etc e tal, no mundo real, né? Vamos fazer um paralelo ao mundo real. Você vai poder se transformar num profissional com ela ou continuar no amadorismo, mas tendo novas possibilidades, né? Imagina um profissional, um exemplo aqui, um marceneiro, né? Quando ele compra uma máquina que faz cortes em madeiras mais maciças e madeiras mais densas. Ele vai poder fazer outros tipos de móveis, né? Por exemplo, ele vai abrir um leque de oportunidades e que quando ele não tinha esta ferramenta, ele não poderia acessar essas oportunidades. As pessoas não viriam atrás dele se soubessem que ele não tem aquela ferramenta, correto? A mesma coisa acontece ao percussionista e a ferramenta da leitura rítmica, né? Eu costumo falar que o percussionista ele não pode só ler o ritmo, ele tem que ser fluente ritmicamente. A gente precisa ter fluência rítmica, porque sempre que a gente subir no palco, a atenção do ritmo vai estar voltada para nós, né? As responsabilidades rítmicas vão estar voltadas muitas vezes para nós, né? As pessoas esperam de um percussionista a fluência rítmica, o domínio do tempo, o domínio do andamento, né? Isso tudo são habilidades que as pessoas esperam do percussionista de cara,
né? Então a gente tem que fazer jus a isso e estudar bastante a leitura rítmica e ter fluência rítmica na partitura, tá? Mas isso não significa que você só vai poder tocar lendo partitura. Vou dar uns exemplos agora sobre isso, né? De pessoas que eu conheço que leem partitura e não são presas à partitura. Eu conheço muitos bateristas que, por exemplo, receberam um trabalho com uma gig, um show inteiro, mas ele vai tocar, ele vai ter um ensaio e já sobe no palco para fazer o show, né? E aí ele recebe aquelas músicas tocadas por um outro baterista, digamos assim, né? E ele vai para casa e ele vai escrever, que a gente chama de guias, né, na partitura, vai botar um número de compasso em que ele pode ficar tranquilo fazendo o ritmozinho dele, a levada dele, os momentos em que a banda toda tá junto, os momentos de pausa, e ele vai fazer o mapa dele, né, o Google Maps dele, né, da percussão ali ou da bateria. E através daqueles mapas, ele vai chegar no primeiro ensaio já muito mais familiarizado, né? Sem ter que decorar aquelas músicas todas do show, sem ter que ter tanto problema de vários ensaios, vários horários, várias pessoas que não podem. Enfim, esse problema ele fica bem reduzido. É por isso que quando a gente fala a nível profissional, as pessoas, quando não sabem ler partitura, elas ficam um pouco menos abertas a isso, né? Porque a nível profissional a gente está sempre falando de um dinheiro que corre ali por trás. E se você recebe por ensaio, lá o seu produtor lá de música, ele vai querer fazer menos ensaio, correto? Pois é. E aí, normalmente tem um ensaio geral e um show, ou um ensaio geral e um concerto, né? Então você tem que estar tinindo na sua leitura rítmica, na sua habilidade de desenvolver de ler aquele mapa de forma fluente, né, que é a partitura, para você poder performar de forma profissional com tão pouco ensaio, né? Eu acho que nesse sentido a partitura é essencial, né? Mas isso não quer dizer, agora neste mesmo exemplo, por exemplo, esse mesmo meu amigo, vamos dizer assim, que ele chegou lá e fez um ensaio só e tocou no outro dia. Se ele tivesse tido a oportunidade, se a banda ainda tivesse um tempinho e eles tivessem feito, vamos dizer, 5 ensaios, provavelmente no terceiro, quarto ensaio ele já estaria com quase tudo memorizado. E no dia do show ele não precisaria da partitura, né? Mas ele já chegou no primeiro ensaio com tudo tinindo e estudado, enquanto muitas vezes outros músicos ficam lá catando nota, o baterista e o percussionista senta e dá conta por causa da habilidade que ele adquiriu de ler a partitura, tá? Então isso eu acho importante a gente deixar claro, que a partitura ela não escraviza, ela não prende, ela não te impede de tocar sem partitura. Ela facilita os momentos em que não se tem tempo para decorar, em que não se tem tempo para ensaiar, em que não se tem tempo para tocar sem partitura. É mais ou menos isso, né? Ela reduz o tempo de ensaio, ela reduz o tempo de contato entre os músicos, porque todo mundo já recebeu o mapa, né? Ninguém vai ficar pelo caminho perguntando que rua eu viro, para onde eu vou. Não, eles receberam o mapa, que é a partitura, o mapa da música. Então todos juntos vão andar pelo mesmo caminho através do mapa da música, certo? Então isso é muito importante a gente entender. A música, a partitura, ela não escraviza de forma nenhuma e ela não te prende, ela, pelo contrário, sempre falo aqui, a partitura ela te liberta e te torna uma pessoa muito mais eficiente musicalmente. Tá bom? Espero que tenha ajudado com esse vídeo e até a próxima.